Êxodo 16:11, Deus manda carne. Podemos? E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Aconteceu que à tarde subiam codornizes e cobriam o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colheram uns mais e outros menos, porém medindo com gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Amém e amém. Senhor nos abençoe. Vamos sentar, irmãos. Que o Espírito de Deus fale no mais profundo do nosso coração e, usando a palavra como farol, ilumine as áreas mais escuras do nosso ser, aquelas das quais a gente não consegue encontrar coisas que precisamos ou que precisam ser encontradas. Nós estamos vivendo um tempo, uma geração sedenta por autonomia. Essa geração clama por autonomia, e a maioria dos problemas de relação humana tem a ver com autonomia. Presidente, vice-presidente, líder, vice-líder, marido, mulher, filho, pai. Quantos filhos deixando o próprio lar antes do tempo, clamando por autonomia. Quantos obreiros deixando a sua igreja, aventurando em abrir um novo ministério, com motivações erradas, pensando só em autonomia. Nós somos uma geração que clama por autonomia. E o que é autonomia? Autonomia é a capacidade de governar-se pelos seus próprios meios. Essa sensação de estar livre, sabe? De fazer o que bem dá na cabeça. Fico pensando se não foi essa a motivação daquele menino que procura o pai e diz: me dá o que é meu, que eu estou indo embora. Mas por quê? Eu quero autonomia. Não entendo mais as regras dessa casa. Não entendo mais que o menino da minha idade tem que continuar fazendo tudo que o Senhor manda. Não entendo mais que preciso percorrer um caminho trilhado pelo Senhor mesmo. Eu quero autonomia, e a gente sabe o fim disso, o que deu. Essa busca desenfreada por autonomia. Será que não foi esse também o motivo pelo qual o Senhor teve que destruir a Torre de Babel?
quando eles pensam em construir algo que não apenas torne o seu nome célebre, mas que também lhe dê autonomia, que lhe sirva de referencial. Até uma esfera da vida, a autonomia é legítimo. O pai diz para a menina: você precisa estudar, para você não depender do seu marido. O que ele está dizendo? Você precisa ter a sua autonomia, a sua independência. Certo ponto isso é legítimo. O problema é quando nós trazemos isso inconscientemente para a nossa relação com Deus. O problema é quando trazemos isso inconscientemente na nossa vida espiritual, sem perceber. É como o hino que a gente canta: quero ser como criança. Meu problema é crescer demais, e ao crescer demais, me ver autônomo, dono do meu próprio nariz. Quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito, rumo à terra prometida, todos nós sabemos que Ele os guiou pelo deserto, onde eles não podiam plantar nem colher, sendo a atividade da colheita um resultado do plantio. Então, quando Deus tira esse povo do Egito com uma promessa para levar para a terra prometida, Deus os guia pelo deserto, e nesse deserto eles não podem plantar, eles não podem colher, e se eu não planto e automaticamente não colho, logo vem então a escassez, logo vem a dificuldade, e isso leva o povo a murmurar, porque nós temos dificuldade em compreender por que Deus me tira de um lugar para eu passar prova em outro. Então a Bíblia diz que eles começam a murmurar contra o Senhor, e eles começam a murmurar contra Moisés. Afinal de contas, Moisés foi a boca de Deus. Foi Moisés quem disse: faça isso porque Deus vai dar vitória. Foi Moisés quem disse: o Senhor está tirando vocês do Egito. O Senhor tem uma terra boa. O Senhor tem uma terra prometida. Foi Moisés. Então eles reclamam contra Moisés e contra o Deus de Moisés. Aí a pergunta é: por que isso acontece? Porque eles queriam autonomia. Quando a gente planta e a gente colhe, nós somos donos da nossa colheita. Isso me dá autonomia. Eu posso vender o que eu colhi, eu posso administrar o meu próprio dinheiro. Mas esse povo ficou tanto tempo no Egito, que eles até chegarem à terra prometida, eles precisam passar por alguns aprendizados. E Deus vai ensinar a eles o segredo da dependência. Deus vai na contramão do que eles clamam, dessa autonomia, e Deus vai dizer: não, vocês não vão plantar, vocês não vão colher, mas não vão morrer de fome. Vocês não vão plantar, e porque não vão plantar, não vão colher, e porque não vão colher, não terão recursos para comprar nada, mas não vão precisar, porque eu vou suprir vocês de todas as coisas. É um ensinamento que o Senhor traz a um povo que é trabalhador, a um povo que está acostumado, e isso é, volto a dizer, legítimo, trabalhar, suor do rosto, colher o que nasce e administrar. Deus está dizendo: não, embora isso seja legítimo, eu quero ensinar a vocês que é possível sobreviver com a porta fechada, é possível ter abundância com o céu cerrado, é possível ver a minha glória no meio do deserto, é possível sentar numa mesa farta no meio do deserto, é possível, mesmo sem plantio e sem colheita, ter comida de manhã, ter pão de manhã e ter carne à noite. É possível, mesmo no meio do deserto, vocês serem mantidos por mim. Era como se Deus dissesse: quem chamou vocês foi eu, e se eu chamei, eu me responsabilizo. Várias vezes é como se o povo dissesse para Moisés: quem tirou a gente de lá foi você, então agora dá um jeito, porque a gente tem sede. E Deus levantava do trono e disse: não foi Moisés. Moisés não pode tirar água da rocha, eu posso tirar água da rocha. Moisés não pode dar pão para vocês, eu posso dar pão para vocês. Quem tirou vocês foi eu, a responsabilidade não é de Moisés. Moisés só fez o que eu mandei.
Moisés só fez o que eu direcionei, a responsabilidade é minha, então eu sustento vocês, eu sou o provedor de vocês. Por um outro lado, irmãos, eles murmuram porque querem autonomia, mas por um outro lado, Deus desejava ensinar-lhes que era possível viver, aliás, sobreviver, dependendo exclusivamente dele. Você já viu aquela pessoa que nunca foi ensinada a depender de ninguém? É o menininho que sempre teve tudo que precisou, e até o que não precisou. É o pai que, a pretexto de amar o filho, diz: eu me rebento todo, pastor, mas eu dou tudo que meu filho quer, como se nós estivéssemos fazendo bem aos nossos filhos. Pastor, eu lembro do que eu vivi, e agora eu não vou deixar meu filho passar nada daquilo, eu vou cercar ele de cuidado, tudo que ele quiser eu dou na mão. Parece que é assim. E aí essa pessoa, sabe o que acontece, amado? Ela vai crescendo achando que a vida é assim, achando que a vida vai sempre dar para a gente aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. Ela nunca vai entender que a vida é um campo de batalha, ela nunca vai entender que a vida é uma guerra, ela nunca vai entender que é preciso semear em lágrima, porque quem semeia com lágrima, volta sorrindo, trazendo os seus molhos, mas tem que semear muitas vezes, chorando. É um povo mimado, é um povo que precisa aprender. Aí essa pessoa se torna um adulto, com coração bom, ajuda todo mundo, abençoa todo mundo. Eu conheço pessoas assim, mas ela morre precisando e não pede nada a ninguém. Ela tem uma dificuldade. Quem sabe pessoas estão aqui me ouvindo, se identificando com isso. Pastor, eu sou assim, para ser sincero, honesto, eu sou assim. Precisou de mim, eu estou lá para ajudar, mas eu tenho dificuldade em pedir ajuda. Aí Deus treina esse povo. Deus diz: vocês agora vão aprender o outro lado da história. Vocês aprenderam a receber, mas agora vocês precisam aprender a depender. Só tem um jeito da gente aprender a depender, é Deus fechando a torneira. Só tem um jeito da gente viver um milagre, é Deus interferindo no mundo natural. Não vai haver mais chuva, no deserto ninguém planta, no deserto ninguém colhe, no deserto ninguém compra sapato, no deserto ninguém compra roupa. Quem aqui já viveu um deserto, hein? Tem que mexer no carrinho de compra, já não dá para ser daquele mesmo jeito. Tem que mexer na lista de compra. Vamos deixar isso aqui para o final. Quem aqui já não fez compra com a calculadora? Porque não pode passar daquele valor que você tem no bolso. Esse é o deserto. Então no deserto ninguém compra sapato, no deserto ninguém compra camisa, no deserto ninguém compra calça, no deserto ninguém faz nada disso. Mas no deserto não faltou sapato, não faltou camisa, não faltou calça, não faltou comida, não faltou codorna de manhã, não faltou, aleluia, não faltou maná de manhã e não faltou codorna à tarde. Sabe por quê? O povo estava aprendendo uma lição: depender de Deus. Tem gente que diz que vive pela fé. Como pela fé, amado? A gente só pode dizer que vive pela fé quando o céu se fecha e a rocha se abre. É quando o céu fecha e não tem mais chuva, mas quando a rocha abre e gera água. A gente só pode dizer que viveu pela fé ou que vive pela fé quando a gente aprende a não poder entrar no mercado, mas o maná caindo no quintal da gente, o maná caindo na sua mesa, caindo no seu armário, caindo na sua... Sabe o que é isso? É Deus nos ensinando, não é Deus se vingando de alguma coisa que a gente tenha feito, não, é Deus nos treinando, é Deus nos dando testemunhos, sabe? É como se o Senhor dissesse: eu vou fazer pão cair do céu e vocês vão comer. Ninguém aqui vai plantar, vocês vão viver um período sem plantar, sem arar a terra, mas ninguém aqui vai viver período sem comer pão. Mesmo não plantando, eu vou fazer cair pão do céu. Eu tenho visto isso na vida de tanta gente aqui na nossa igreja, que viveu um tempo de desemprego, mas o maná caiu do céu, o pão chegou na mesa, Deus não deixou faltar. Eu queria que você aplaudisse por gratidão ao Senhor, porque Ele é o teu provedor, é Ele que te sustenta, é Ele que provê. O Senhor é o teu provedor, Ele é o teu provedor. Então foi exatamente isso que o Senhor fez.
Diz Moisés aí para esse povo que esse povo vai comer pão, porque eu vou mandar pão do céu. Aí a Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou. E quando o povo viu, tinha maná. Eles não sabiam que era maná. Porque em Deuteronômio o Senhor diz que nem eles sabiam, nem os pais deles conheciam o que era aquilo. Se eles não sabiam, e nem os pais, e talvez não o sabiam porque os pais não sabiam, porque certamente os pais contariam para os filhos, dizendo, olha, de vez em quando Deus manda maná do céu. Não, ninguém sabia. Foi um milagre inédito. Eu às vezes fico assustado quando eu vejo gente na igreja com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, ou com menos, achar que já viu tudo de Deus, e que Deus já fez tudo. Irmãos, tem tesouros escondidos no Senhor, tem coisas tremendas que a gente nunca viu, que a gente nunca ouviu, e quer saber, eu creio pelo Espírito Santo, que estão reservadas para esse tempo. Eu creio que alguns manás diferentes vão estar diante dos nossos olhos. Nós veremos isso. Há um Deus no céu que é rico e poderoso. Ele é poderoso. Eles olham aquilo, e diz a Bíblia que quando o orvalho subiu, o maná apareceu. Isso aqui é um mistério. Enquanto o orvalho não sobe, ninguém vê nada. Mas quando o orvalho sobe, o maná aparece. E quando o maná aparece, olha um para o outro e diz, que é isso? Que é isso? Daí esse som hebraico, que é isso, originou o nome do maná. Que é isso? O que é isso? O que é isso? A Bíblia fala que era uma sementinha miúda como orvalho, mas que enchia a terra. É pequeno, mas enche a terra. É pouquinho, mas vai encher muitos vasos. O namanto de Comenei e Assai. A nuvem é pequena, mas vai trazer uma grande chuva. Era pequenininha, até confundia com orvalho. O desligado dizia, é orvalho. Espera subir o orvalho e você vai ver o que não é orvalho. A hora que Deus tirar o que é do que não é, vai aparecer o que é. E o que é o que Deus preparou para a minha vida e para a tua vida. O vizinho diz, é orvalho. Deus diz, espera que não é. Tem um pouco de orvalho, mas não é tudo orvalho. Coloquei no meio do orvalho a provisão que você precisa. Você não está vendo agora. Por parecer muito, parece até que é orvalho, mas aguarda um pouquinho. O sol vai esquentar, o orvalho vai subir e o milagre vai se manifestar diante dos teus olhos. Oh, glória a Deus! Às vezes a gente fica inquieto, porque enquanto o orvalho não sobe, parece que é tudo orvalho. A gente fica inquieto porque a gente não entende que Deus colocou algo sobrenatural em algo natural. E a gente não entende. E Deus está dizendo, espera. Que é isso? Maná. Isso é maná. E aí existem 3 observações que eu queria fazer acerca do maná, antes de entrar na mensagem propriamente dita. Primeiro, o maná só aparecia quando o orvalho subia. O orvalho precisa subir para aparecer. É exatamente por isso que às vezes a gente não entende. Pastor, Deus me tirou do Egito, eu estou aqui nesse deserto, não consigo plantar, não consigo colher, eu olho e não vejo nada. Irmãos, calma. Deixa o orvalho subir, há um tempo determinado para todas as coisas. A hora que o orvalho subir, o maná aparece. Pastor, mas por que então que Deus pôs o orvalho em cima do maná? O orvalho em cima do maná é para proteger a bênção, porque se o sol esquenta o maná apodrece. Então você tem que estar no time de Deus. Você não pode perder tempo, não pode murmurar porque não viu ainda, mas a hora que o orvalho subir, agarra a bênção porque ela é tua. A hora que o orvalho subir, recolhe o maná porque é teu. Deus te deu, Deus colocou na tua mesa. Isso é profético para esta noite. Parece, mas não é. Não tem joio e trigo? É maná e orvalho. Eles parecem, amado. E é nessa hora que o diabo sussurra no ouvido de crente, dizendo, cadê Deus? Amanheceu o dia, o choro não dura uma noite. Ao amanhecer só tem orvalho.
Aí o Espírito de Deus vem aqui essa noite e diz: não dê ouvido a Satanás, espera o orvalho subir, porque o maná já existe. O maná, não é que Deus vai mandar o maná já está lá, só precisa ser desvendado, descoberto, revelado, se manifestar aos teus olhos. Fé é uma coisa intransferível, embora eu sei que quando a gente prega a palavra, gera fé. Mas eu não sei aqui quantos acreditam nisso. Essa palavra é profética. Se você não acredita, eu acredito. O maná já existe. O que eu e você precisamos já está aqui, já está diante de nós. É só esperar o tempo do orvalho subir, e o que Deus preparou vai estar visível aos nossos olhos. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo, não é porque você não vê que não existe, não é porque você não está enxergando que ele não está lá. Eu vim aqui desmentir o diabo esta noite e dizer que o maná já está diante de você, a provisão já está diante de você. Você não é uma promessa, você é uma realidade. Promessa é o que está sobre ti. Ora bacana labas. Segunda coisa do maná, só podia pegar o necessário. Tem quantos na tua casa? Pega o necessário. Tem quantos na tua tenda? Pega o necessário. Não desperdiça não. Pega só o necessário. O necessário para você comer. A gente tem problemas com o necessário, né, irmãos? Não parece contraditório? O pregador sobe aqui e diz que Deus é o Deus do mais que o bastante. E é. Mas existem períodos que Ele é o Deus do necessário. Por quê? Porque o céu está em crise? Não. Porque a terra precisa aprender. A terra é você, sou eu. Ele é o Deus do mais que o bastante, dono do ouro e da prata. Por que pegar? Irmãos, a Bíblia diz que o chão do deserto ficava branquinho de maná. Com tanto maná, por que pegar só o necessário? São períodos na vida. Deus pode dar mais que o bastante, mas por um período. E isso vai forjar em você, isso vai formar em você, isso vai treinar você, formando em você alguém muito melhor. Porque ao contrário que você passe por esse período, você não vai poder dizer como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você só pode dizer isso quando você vive o mais que o bastante e quando vive o necessário. Existem momentos da nossa vida que é o necessário de Deus. Não sobra, mas não falta. Se não falta, por que eu quero sobra? A sobra é o plano B. E Deus diz assim: me dá o plano B, rasga ele, é só o A. Come hoje, amanhã tem de novo. Vai comer amanhã, depois da manhã tem de novo. Semana que vem tu vai comer. E alguém diz assim: eu não entendo você. Aí você diz: é claro, eu vivo pela fé, a fé no Filho de Deus. Todo dia tem maná, todo dia tem maná, todo dia tem maná. Mas você tem quanto na conta? Nada. Não que seja errado ter, eu não tenho nada, mas eu tenho o necessário de cada dia, no nome de Jesus. Terceira coisa, não podia pegar maná para o dia seguinte. Não podia pegar maná para o dia seguinte. Mas que devia dar vontade, devia, né, irmãos? No meio do deserto, sem sacolão, sem hortifruti, sem mercado, sem plantar, sem lavoura, e você vê o chão cheio, alguém deve dizer assim: recolhe um pouco aí para amanhã. Recolhe um pouco. Só que Deus conhece a gente. Deus sabe que a gente gosta de autonomia, né? Recolhe aí para uma semana. E aí eu vou ter uma semana de autonomia. Só que só vai voltar a orar daqui a uma semana. Só vem para o culto uma semana, porque enquanto tiver maná, você não lembra de Deus. O Senhor disse: pega maná para hoje, amanhã volta aqui que eu dou mais. Pega maná para hoje, amanhã volta aqui que tem mais.
Pega o maná para hoje, amanhã dobra o joelho porque eu mando mais. Pega o maná para hoje, amanhã clama a mim que eu abro o céu de novo. Pega maná para hoje, amanhã eu bato na tua porta de novo com um milagre renovado. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Moisés está dizendo: vocês ouviram, gente? Ninguém pega para amanhã, pega só para hoje. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, alguns deles deixaram para o dia seguinte. E diz a Bíblia que o maná deu bicho e cheirou mal. Imagina, ô vizinho, finalzinho da noite, comeu? Guardou? Não, Moisés disse que não era para guardar. Se ser bobo, rapaz, e amanhã? Vai que esse negócio não cai de novo. Vai que não tem maná amanhã. Ué, você guardou? Guardei, ó, um montão, dá para uns 3 dias. Aí a vizinha incrédula volta para casa, a outra reúne a família e falou assim: olha, a vizinha ali falou um negócio que me assustou, vamos orar? Vamos buscar a Deus? Dobra o joelho, vamos pedir esse maná para amanhã, senão nós estamos fritos. A outra só dorme, não precisa orar, tem maná para 3 dias, na cabeça dela. A família do lado acorda de manhã e falou: gente, vamos orar de novo antes da gente sair, pedir a Deus para esse maná estar lá. A outra acorda dizendo: que mau cheiro é esse dentro de casa? Que fedor é esse? Que odor miserável! Tem alguma coisa podre aqui. E quando abre o pote de maná, ele está podre e cheirando mal. E Deus está olhando do trono, dizendo: não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Não foi isso. A vizinha está comendo maná fresco e a outra está chorando pelo maná que apodreceu. O que é isso, irmãos? Essa busca nossa por autonomia. Deixa eu dizer para você uma coisa: isso não é egocentrismo de Deus. Não é que Deus é egocêntrico, dizendo: eu quero que vocês venham todo dia aqui e eu vou dar contado quando eu... Não, isso não é por Deus, é por nós. Isso não é o egocentrismo de Deus, é o amor de Deus pela nossa vida, o amor de nos querer perto, o amor de nos querer junto. Mas não é porque isso envaidece Deus, é porque nós precisamos estar aos pés de Jesus. Eu não sei se você tem coragem, mas esta noite eu oro para que o Senhor tire de nós tudo aquilo que pode nos dar uma pseudo-autonomia, nos levando para longe. É melhor estar perto, comendo maná de cada dia, do que ter reserva apodrecendo. É melhor ter o cheiro da rosa de Saron dentro da nossa casa, do que a podridão de um maná que se acabou, que se destruiu em si mesmo. Oh, meu Jesus! Sabe por que isso acontece? Porque quanto maior a autonomia, maior a distância, maior o tempo. Quanto maior a autonomia, maior a distância. Tem maná para um mês. Um mês depois eu dependo. Só tem maná para hoje. Eu dependo a hora de dormir, amanhã de manhã. E é isso que Deus quer. A gente no lugar da dependência, clamando, buscando. Paulo disse: entendi. Quando estou fraco, eu estou forte. Porque é na minha fraqueza que eu busco. E é exatamente na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quanto maior a autonomia, maior a distância, maior o tempo. Eu tinha um cunhado que ele gostava de fazer compra, os mantimentos da casa no atacadista. Então toda casa que ele construía uma despensa grande. Enquanto as pessoas compravam em mercadinho, ele ia no Ceasa. E ele comprava fardos. Então era comum, eu criança, ir na casa da minha irmã, quando entrava na despensa, uma escassez tremenda, a gente vivendo uma luta tremenda. Lá tinha fardo de açúcar, fardo de arroz, fardo de feijão, era um estoque.
E aquilo dava a ele o quê? Autonomia. Ele só ia precisar voltar alguma coisa para comprar 2 meses, 3 meses depois, caixa de óleo. Isso dava autonomia. Mas quando a gente está no deserto, e a mãe diz assim: toma esse dinheiro aqui, cuidado para não perder, garoto. Eu ouvi isso tantas vezes. Não perde porque só tem esse. Você vai lá em fulano de tal e compra uma cabeça de alho. Aí você vai lá comprar a cabeça de alho. Quanto que dura aquela cabeça de alho? De repente no dia seguinte a mãe tem que dizer isso de novo. Então quanto menor a autonomia, menor o tempo que a gente vai lá na fonte. Quem está entendendo? Quanto menor a autonomia, menor a distância entre a fonte da provisão, mas aumenta a autonomia e a gente descansa. Lembra do homem que disse: olha, o meu celeiro está cheio, vou construir outro e vou viver tranquilamente. Ô louco, ô louco, o que você tem preparado hoje? Vão pedir a tua alma, cara. Então a gente precisa entender isso. Alguns anos atrás nós compramos uma caixa de som para a igreja, uma caixinha com rodinha. Os irmãos que iam nos batismos, nos retiros, viam isso. Aquela caixinha tinha uma bateria. E por que eu comprei ela? Porque no retiro a gente precisava de som no campo de futebol. Campo do futebol não tem fonte de energia. Campo de futebol não tem tomada. Às vezes levava para a beira da piscina para fazer uma brincadeira, lá não tem tomada. Então eu precisava de uma caixa que tivesse uma bateria e que essa bateria me desse autonomia. E ela tinha 2 horas de autonomia. Então, vamos fazer lá no campo, vamos fazer bem longe daqui, olha a distância. Não tem problema. Eu posso ir o quanto longe eu quiser. Ela tem autonomia. Ela não precisa de fonte nenhuma. Ela não precisa de nada, ela não precisa de fio, ela não precisa de tomada, ela existe por si mesma. O que é autonomia? A capacidade de governar-se pelos próprios meios. Ela funciona por ela mesma. E a gente ia todo bobo. Tinha vezes que colocava no ombro e saía falando. Ela vinha com 2 microfones, sem fio ainda por cima, não precisava de fio para nada. Olha que beleza, a gente adora isso, né? Saia falando dentro do retiro, no batismo, não precisava. É isso que a autonomia faz, nos leva para longe da fonte muitas vezes. É isso que a autonomia faz, nos desconecta daquilo que é vital para a nossa sobrevivência espiritual. Só que chegou um dia, num evento, nós fomos ligar e ela não funcionava. Aí alguém diz assim: pastor, vamos pegar a fonte e plugar na tomada para ver se pelo menos na tomada ela liga. Aí nós fizemos isso. E não é que ligou? A bateria queimou. A bateria acabou. Quem sabe alguém entrou aqui porque a bateria... Quem sabe veio aqui hoje e falou assim: pastor, não estou entendendo por que a bateria foi embora. Porque você estava indo para longe demais. Vai ter que agora funcionar conectado na tomada. O minicando orai súbia. Estava te levando de longe da obra, longe da igreja. Meu Deus do céu, isso estava te levando para longe. E Deus disse: essa bateria precisa queimar. E aonde você for agora, todo mundo vai ver que não é mais a bateria, não é mais autonomia. Você está ligado, vai com fio para onde for. O que eu venho com esse fio? Eu não funciono mais na bateria, eu estou conectado nele. Sem ele não funciono. Amandará suyai, arabachuriai, mamanto de comanai osu. Não tem problema as pessoas verem o cabo. O cabo revela dependência. Dá um trabalhinho, ramanto de comaiás, mas não vai faltar energia. Sabe por que você não tem luz própria? Você não tem energia própria. O que temos e o que somos é porque estamos conectados nele. A rocha, a pedra de esquina. Lamandarai, namandarai, osu.
Aleluia. Preciso disso, pastor. Tem faculdade, é? Preciso disso não, pastor. Sou intelectual. Ah, sim. O senhor não conhece minha família? Beleza. Minha família é tradicional em Itaboraí, pastor. O senhor está por fora. Tradicional onde? Entendi. Trata de esticar o seu cabo não, para você ver. Conecta nela não, para ver. Pastor, eu prego há 20 anos. É mesmo, é? Aí passou a ter bateria própria. Essa bateria vai queimar essa noite. E você vai ter que arrumar um fio bem longo. Porque senão vai ficar pertinho. Se o equipamento tem 1 metro de fio, você vai ter que botar ele colado na parede, assim, ó. Puxa para cá, não dá, o fio só tem 1 metro. Quanto maior a autonomia, maior a distância, maior o tempo. Todas as vezes, até hoje, que a gente quer usar essa caixa, a gente tem que lembrar de levar fio. Mas é retiro, lembra, tem que levar fio. Pastor, eu estou de férias. É melhor você lembrar que tem que levar fio. Pastor, eu vou para Arraial do Cabo. Melhor lembrar que tem que levar fio. Pastor, eu vou viajar, vou ficar 3 meses aí a trabalho. Não esquece do fio, não. Você não pode ficar desconectado. Porque você não tem autonomia. Eu fico pensando nos desigrejados, né? Que acham que não precisa mais. Você compra um automóvel e o automóvel tem um tanque de 60 litros. Isso te dá uma autonomia. Só que tem um problema. Tem automóvel que consome mais que o outro. E se consome mais, vai ter que visitar mais vezes o posto. Agora, por que um consome mais e o outro menos? Potência do motor, os opcionais que o automóvel oferece. Deus tem uma obra na vida de cada um. Eu não sei você, mas eu tenho a sensação de que eu sou aquele opalão que faz assim, ó. Eu acabei de vir do posto. Então volta, Luiz, senão vai enguiçar. Para mim não dá para vir só domingo. Respeito você que tem, de repente diz que tem estrutura para isso. Para mim não dá. Eu preciso estar aqui. Moisés disse, gente, maná só para hoje. Não pega para amanhã não, que vai dar problema. Moisés, mas por quê? Olha, porque Deus mandou. Deus conhece vocês. Deus sabe que vocês têm um coração muito duro. Durinho, durinho. Um dia uma mulher, no auge da sua experiência, olhou para o pastor e disse, pastor, eu dou graças ao meu Deus por nunca ter me deixado sem problemas. Escute bem, falando de autonomia, você compra um automóvel e quando compra conclui que ele gasta muito, né? Esse carro consome muito. E aí você tem a ideia de instalar um kit GNV, transformar o seu carro para ser movido por gás natural. E aí você vai lá no lugar e o cara diz assim, ó, tem 2 cilindros. Você pode botar um cilindro de 7,5 metros, 7 metros cúbicos e meio. Ou você pode botar um de 22 metros cúbicos. Aí você pergunta, qual é a diferença? Ele vai falar, a autonomia. Se você pôr um de 7,5, vai te dar uma autonomia de 100 quilômetros. Você sai daqui, vai no máximo a Casemiro de Abreu. E chega lá, arruma um posto rápido. Não dá para ir tão longe. Mas se você pôr um de 22 metros cúbicos, você pode andar até 300 quilômetros, porque é a autonomia que o cilindro te dá.
Quanto maior a autonomia, maior a distância. Quanto maior a autonomia, maior o tempo. A gente precisa entender isso, irmãos. Sabe por quê? Porque o filho pródigo, ele só foi até onde a autonomia dos seus recursos lhe permitiu. Se ele tivesse mais autonomia, ele não entrava no chiqueiro. Se ele tivesse mais grana no bolso, ele dormia no hotel. Se ele tivesse mais grana no bolso, ele não voltava para casa. Ele comia na Vacaria do Sul. Se ele tivesse mais grana no bolso, ele não vinha à escola dominical. Ele ia fazer outra coisa. Então ele só foi até onde a autonomia dos seus recursos lhe permitiram. E graças a isso ele disse: o que eu estou fazendo, cara? Vou voltar. Acabou minha autonomia. Acabou meu dinheiro, vou ter que voltar. Então volta que o pai te recebe. O pai sabia que isso ia acontecer. Porque fora do pai, a bateria acaba. E a gente tem que voltar. Os colegas estão dizendo: vai para onde, cara? Agora que você arrumou aí um biquinho aí no meio dos porcos. Diz: cara, preciso me conectar novamente. Porque sinto que a minha autonomia acabou. Quantas pessoas se afastaram do Evangelho achando que dá para levar sem Jesus, né? Depois viram quanto era complicado. E se não viram ainda, vão ver. A Bíblia diz que por uma palavra de Elias, por uma sentença de Deus, estou terminando, por uma sentença de Deus, Elias falou assim: sobre a minha palavra não chove mais em Israel. E o que Deus fez? Cerrou os céus e não chovia mais em Israel. Não chove mais em Israel, não chove mais em Israel. Se não chove, não nasce. Se não nasce, não tem colheita. Se não colhe, não tem sustento, não tem mantimento na mesa. Só que Elias, por uma direção de Deus, está do lado do ribeiro de Querite. E ali Elias tem carne para comer, churrasco do lado do rio. Porque Deus manda no bico do corvo e ele come. Ele não vai no açougue, mas o açougue vem até ele. E ele bebe do rio, das águas de Querite. Só que diz a Bíblia que as águas se secam. E o que fazer? O Deus que secou as águas orienta o profeta dizendo: eu sei que secou as águas, mas eu já providenciei uma nova fonte. Onde, Senhor? Vai até a casa da viúva em Sarepta. Espera aí, Senhor, vai aonde? Não é um empresário, não, é uma viúva. Senhor, mas espera aí, viúva, elas precisam ser sustentadas, providas, assistidas, acolhidas. E Deus disse: só que Sarepta é o teu lugar agora. Eu resolvi fazer lá uma fusão. Você vai abençoar ela, ela vai abençoar você, e a minha bênção vai se manifestar naquele lugar. A palavra Sarepta significa fornalha de fundição. Fundir, refinar. Às vezes é necessário. Às vezes Deus seca o rio para a gente chegar a Sarepta, a fornalha de fundição. E ali as coisas se invertem. O profeta abençoa alguém, alguém abençoa o profeta. Uma pobre viúva dá de comer. Ele bate na porta da viúva, a viúva abre, ele diz: me dá alguma coisa para comer. Ela diz: espera aí, você não é daqui? Você não sabe que não chove na nossa terra? Você não sabe que ninguém tem nada para comer? Eu não tenho nada, eu tenho aqui um pouquinho de farinha, que agora mesmo eu vou amassar, vou fazer um bolo, vou dar para os meus filhos, e nós vamos morrer depois. Vai haver morte nessa casa, porque não tem mais o que comer, só tem isso. Então eu vou preparar alguma coisa aqui, os meus filhos vão comer, e depois a gente vai morrer, porque no armário não tem mais nada, não tem onde comprar, não tem o que comprar. Aí o Elias diz assim: faz o bolo,
Só que tem um detalhe. Traz primeiro para mim. Traz o bolo para mim primeiro. E você vai ver que enquanto não houver chuva, a chuva não para hoje. Irmão, você precisa ficar ligado para entender o que Deus está falando. É como se Elias dissesse para ela: olha, faz o bolo, e a chuva não vai vir hoje. A seca não termina hoje. Você faz o bolo hoje, mas a chuva não vem hoje. A seca não termina hoje. A crise não acaba hoje. Só tem um problema: enquanto essa crise durar, não vai faltar azeite na botija e nem farinha nessa panela. Faz o bolo para mim. Chuva não cai hoje, mas azeite cai hoje. Chuva não cai hoje, mas farinha aparece hoje. Chuva não cai hoje, mas milagre tem para hoje. Lembra do meu cunhado? Dispensa com fardo de açúcar, caixa de óleo. Aquilo ali é reserva. Armário é reserva, panela não. Ninguém reserva nada em panela. Panela é o de hoje. Panela é o maná de hoje, quinta-feira. Abre o armário, não tem nada. Abre a panela, tem farinha. Abre a botija, tem azeite. Não tem para amanhã, mas tem para hoje. Tem para hoje, mas não tem para amanhã. E amanhã? Amanhã, quando chegar, não vai chamar mais amanhã, vai chamar hoje. Não tem para amanhã, tem para hoje. E toda vez que for hoje, vai ter farinha na panela. Toda vez que for hoje, vai ter azeite na botija. Hoje, ontem era amanhã, compliquei tudo, né? Mas quando hoje chegou, deixou de ser amanhã, passou a ser hoje. Amanhã para a gente é amanhã, mas amanhã quando chegar, já não é mais amanhã, é hoje. Então, não tem no armário para amanhã, mas tem na panela para hoje. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus é: eu sou Deus de hoje. Eu sou Deus de hoje. E aí eu encerro dizendo para você: é por isso que existem momentos na nossa vida em que não sobra no armário, mas também não falta na panela. Você já viveu isso? Não sobra no armário, mas não falta na panela. É Deus cuidando. É Deus dizendo: pega o maná só de hoje. Por que, Senhor? Porque eu quero você crendo que eu sou o Deus imutável, que não mudo. E se dei maná hoje, dou amanhã. Se te sustentei ano passado, te sustento esse ano. Se te fortaleci semana passada, te fortaleço nessa. Elias, sai daí, cara. Se eu te dei vitória no alto do Carmelo, te dou vitória no meio do vale. Eu não mudo. Essa fé diária que tem que mover a gente, irmãos. Essa fé diária que tem que levantar a gente. Amém? Recebe essa palavra no nome de Jesus no seu coração. Guarda essa palavra no teu coração. Esconde essa palavra na tua alma. Esconde ela. Esconde no nome de Jesus. Não precisa abrir. Eu vou ler encerrando. Mas se você gosta de anotar, Deuteronômio 8. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, 3 e 4, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou
o teu pé nesses 40 anos. Oh, glória a Deus. Fiquemos de pé, irmãos, adorando e glorificando aquele que vivo está e que reina para sempre e que tem sustentado nossa vida. O Senhor tem te sustentado? O Senhor tem sido seu provedor, irmão? Então descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Não vai sobrar, não vai desperdiçar nada. O número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim. Colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com Gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Ou seja, vai suprir quem tem 10 filhos, vai suprir quem tem 2 filhos, vai suprir a tenda que tem 30 pessoas, vai ter a porção que cada um precisa no nome de Jesus. E disse Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E o maná deu bicho, cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés. Autonomia, capacidade de governar-se pelos próprios meios. Longe de nós isso. Que o nosso coração esteja dependendo de Deus. Aonde a gente passar, que todos possam ver a gente esticando o cabo atrás da gente. Ninguém desconectado, ninguém desligado, todos ligados na fonte de todos os milagres e de toda a vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja paz no teu coração.